Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Melissa. Eu tenho aí aproximadamente uns 10 anos de experiência na área de consultoria em licitações e contratos. Trabalhei por muitos anos numa empresa chamada Negócios Públicos, que é uma empresa de capacitação específica para essa área de licitações para órgãos públicos. Tenho pós-graduação em Direito Público e agora iniciei o mestrado também em Direitos Fundamentais e Democracia no Unibrasil. Então, agora estou seguindo mais nessa carreira na docência e espero aí poder auxiliar vocês, na medida do possível, com a experiência que eu já adquiri ao longo desse tempo, com muitas perguntas que a gente recebe sempre dos servidores, com relação a todas as questões bem polêmicas, de pregão, de todas as licitações, contratos. Então, vou tentar aí auxiliar vocês, na medida do possível. Vocês podem me interromper a qualquer momento, o que tiver de dúvida, podem me interromper. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. E aí nós vamos, hoje, o painel, que ficou sob minha responsabilidade, diz respeito, então, ao pregoeiro, o edital, o termo de referência. Então, essas questões aí, mais da etapa interna da licitação. Então, vamos começar, então, os temas. Na verdade, assim, a gente sempre pensa que licitação, só pensa na Lei 8666, a princípio. Então, a licitação, Lei 8666, Lei 10.520, de 2002. Mas a gente esquece, muitas vezes, que o fundamento da licitação está na Constituição. Então, a base de tudo é a Constituição para licitações. Então, lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Então, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante um processo de licitação pública. Ele vai assegurar, então, a todos os concorrentes cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual permitirá, então, as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, aqui é um artigo mais genérico, Então, ele está tratando da questão das licitações. Então, o fundamento legal das licitações é a Constituição Federal. A gente parte daqui, então. Eu coloquei aqui dois conceitos de licitação para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona, A licitação, então, é um procedimento administrativo em que a administração vai selecionar a proposta mais vantajosa, para o contrato do seu interesse. Então, a gente sabe, que a licitação é um procedimento que a administração tem que realizar para poder adquirir um produto ou um determinado serviço. Não é igual um particular que pode simplesmente comprar, adquirir um bem ou um serviço de acordo com a sua necessidade e sem necessidade de justificativa, sem necessidade de um procedimento. Então, a gente sabe que na licitação isso tem que seguir, tem que seguir um rito, todo um procedimento. Aí eu coloquei aqui as formas da administração pública contratar, que muitas vezes a gente acaba fazendo uma pequena confusão aqui. O que acontece? Então, a gente tem lá as contratações, As contratações, então, que tem o fundamento do artigo 37, então, num primeiro momento, o fundamento da Constituição, e aí se subdivide, então, em dois pontos, licitação como regra e contratação direta como exceção. Às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco esses conceitos. Na licitação, como regra, nós temos essas modalidades aqui. Então, lá, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Aqui tem uma questão. A gente sabe que, quando a gente está tratando das primeiras modalidades, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, a gente está tratando especificamente da Lei 8666, de 93. Então, isso é importante a gente sempre frisar. Por quê? Porque as modalidades tradicionais ali, a gente vai aplicar sempre a Lei 8666. E quando a gente estiver falando de pregão, a gente aplica a Lei 10.520, de 2002. Depois, mais para frente, a gente vai desenvolver um pouco mais isso, mas o que acontece? A Lei 8666, de 93, ela se aplica para todos, indistintamente. É uma lei nacional. Então, ela vai se aplicar para todos os poderes, poderes legislativo, executivo e judiciário.
para todas as administrações, em todos os níveis, né, administração federal, estadual, municipal. Então, assim, a Lei 8.666 é a base de tudo, né? E aí vem a Lei 10.520, que é a que regulamenta o pregão, que trata do pregão especificamente. Só que a dúvida que surge é a seguinte: então, a gente não vai aplicar a Lei 8.666 em nenhum momento, quando a gente estiver fazendo um pregão? Não. Na verdade, a Lei 8.666 ela vai ser aplicada de forma subsidiária. Ou seja, quando não tiver disposição na Lei 10.520 de 2002 tratando algum determinado assunto, a gente vai se socorrer, então, da Lei 8.666. Tá? Mas aí, mais para frente, a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso. O outro ponto é a contratação direta, que é a exceção. Então, o que é a contratação direta? A contratação direta o que significa? Né? Que nós não vamos precisar fazer um procedimento licitatório. Então, nós não vamos precisar fazer um edital, não vamos ter todo aquele processo licitatório transcorrendo. Esse procedimento de contratação direta, então, ele é um procedimento um pouco mais simplificado. Né? Então, você vai ter um procedimento, vai ter um processo administrativo, para realizar essa licitação, só que você não vai ter um edital. Você não vai ter um edital, não vai ter uma concorrência efetivamente. Né? Então, o procedimento, de certa forma, vai ser um pouco mais simples. Só que, assim, só vai caber contratação direta em situações específicas. Por quê? Porque é uma exceção, certo? Então, a regra é sempre a licitação. Né? Lei 8.666, 10.520, e a contratação direta, uma exceção. Quais são as hipóteses de contratação direta? A gente tem, então, a licitação dispensada, licitação dispensável e a licitação inexigível. O que significa cada uma delas? A licitação dispensada, ela está lá no artigo 17 da Lei 8.666, de 93. E ela é especificamente voltada para casos de alienação. Então, quando que ocorre uma alienação na administração pública? Quando ela vai dispor de um determinado bem. Então, se ela vai vender um determinado bem, se ela vai doar um determinado bem, né? Então, ela vai dispor daquele bem do seu patrimônio. Então, aí a gente vai aplicar o artigo 17 dessa Lei 8.666. Aí são situações mais específicas que não cabe a gente detalhar aqui, mas o que é importante saber é isso. No caso de alienação, a gente vai aplicar essa licitação dispensada aqui. Aí tem a licitação dispensável e a licitação inexigível. Qual que é a diferença entre elas? A licitação dispensável, ela está prevista no artigo 24 da Lei 8.666 de 93. E a licitação inexigível no artigo 25 da Lei 8.666 de 93. O artigo 24, então, vai tratar da licitação dispensável. O que acontece nessas hipóteses? Esse artigo, gente, ele é um rol taxativo. O que significa isso? Que a licitação somente poderá ser dispensada nos casos ali previstos, no artigo 24. Tá? Não existe a possibilidade de se dispensar uma licitação numa hipótese que não esteja prevista num dos incisos daquele artigo. Tá? E outra coisa também importante é que, assim, nessas hipóteses que estão ali no artigo 24, você pode realizar uma licitação ou não. Então, é aí que está a diferença. Né? Nessa hipótese do 24, você tem duas opções. Ou você não realiza uma licitação, por quê? Porque a situação está prevista num daqueles incisos do 24, ou você pode realizar a licitação, fica a critério da administração. Tá? Claro que a gente sabe que se for fazer uma contratação direta, esse procedimento vai ser mais rápido, né? não vai ser tão demorado, então muitas vezes a administração acaba fazendo uma licitação dispensável. No artigo 25, a gente está falando de inexigibilidade, que é uma outra hipótese de contratação direta. Na hipótese do artigo 25, então, são situações em que é inviável a competição. Então, também não vai ser realizada uma licitação. Só que, diferentemente do artigo 24, que fala de licitação dispensável, que o rol é taxativo,